Oi, gente, tudo bom? Voltei aqui para a gente ter mais um papo histórico. Hoje eu vou falar de um assunto um tantinho complicado, na realidade, muito complicado, né? Porque eu vou falar da Segunda Guerra Mundial, que ocorreu entre 1939 e 1945. Segundo, né, os dados apresentados, segundo os dados existentes do conflito, o maior conflito armado que a humanidade teve o desprazer de presenciar, certo? E experienciar. Morreram cerca de 55 milhões de pessoas e ficaram feridas 35 milhões de pessoas, ou seja, números assombrosos, números impressionantes. E para a gente falar de Segunda Guerra Mundial, a gente tem que falar de Tratado de Versalhes, tá? Porque eu, né, costumo chamar, e outras pessoas, outros historiadores, eles costumam se referir ao Tratado de Versalhes como a semente do mal, né? A semente da Segunda Guerra Mundial, ela foi plantada na Primeira Guerra Mundial, porque todo aquele sentimento, né, que foi despertado no povo alemão de querer ir à forra, de querer se vingar, de querer retomar aquilo que foi perdido, veio a partir do Tratado de Versalhes, que impôs condições muito severas à Alemanha, né? Dentre essas condições, pagar uma indenização bilionária, não poder ter um exército com mais de 100 mil homens, ter que ressarcir todos os prejuízos causados, por exemplo, navios que foram fundados, eles tiveram que restituir, perder a região da Alsácia e Lorena, ou seja, uma série de condições duríssimas foram impostas à Alemanha, tá? Principalmente por causa dessa indenização aí que foi astronômica, né? Se a gente for parar para pensar. Então, movidos, né, por esse sentimento, né, de revanche, de ir à forra, de se vingar, né, o Hitler, ele, ele surfou legal, né, no Tratado de Versalhes, porque ele se aproveitou do Tratado de Versalhes para conseguir popularidade, né? Ele batia no Tratado de Versalhes, ele falava contra, né, o Tratado de Versalhes, e ele ia conseguindo adeptos com isso, porque o povo alemão era muito revoltado com relação ao tratado que foi assinado. E aí, quando a Alemanha achou, né, que estava saindo do toleiro, né, veio a crise de 1929, o crash da Bolsa de Nova York. A bolsa quebrou e a Alemanha, mais uma vez, que estava tentando recuperar a sua economia, afundou novamente e veio aquele clima de desesperança, né? E o Hitler veio surfar nessa onda de desesperança. Ele se aproveitou disso, né? Porque, como eu já falei, momentos de crise econômica dão vazão a este tipo de discurso. E aí ele foi se tornando cada vez mais popular na Alemanha. E esses estados totalitários, eles foram se consolidando cada vez mais dentro da Europa. Estado italiano, Estado alemão foi se consolidando, foi controlando a população. Além de controlar essa população, né, e controlar a economia, eles eles tinham também um ímpeto expansionista, né? Eles queriam ampliar as suas fronteiras, eles queriam realmente expandir, né? Ampliar o espaço vital. E é isso que o Hitler vai fazer. E esse expansionismo, ele não vai ficar restrito só à Europa, né? Se a gente for pensar bem, a gente vai ter o caso asiático, né? Porque o Japão, ele vai invadir a Manchúria, a Liga das Nações vai condenar, né, essa invasão, mas assim, a Liga das Nações, ela não tinha muita força para coibir nada, né? Os Estados Unidos que deram a ideia da Liga das Nações não participaram da Liga das Nações. Então acabou que nasceu já morta, né? Nasceu sem força. Então em 1931, o Japão invade a Manchúria, que fica na China, né? E aí, depois, em 1937, os japoneses eles atacam a China novamente. E aí a Liga das Nações, olha que coisa feia, Japão, não pode invadir, coleguinha, mas o Japão, tipo,
tô nem aí, né? Vou invadir mesmo, minha política é expansionista e não tô nem aí. Em 1935, o Benito Mussolini vai ordenar a invasão da Etiópia, certo? Eles vão ocupar, né, a Etiópia, depois ocupa a capital da Etiópia, Addis Abeba. E assim, a Liga das Nações novamente, olha, não pode fazer isso, gente, que coisa feia. E o Mussolini também fez a mesma coisa que o governo japonês fez, tô nem aí. Até que em 1939, o Benito Mussolini manda ocupar a Albânia e anexa a Albânia ao território italiano em 1939, ou seja, estava parecendo um faroeste e a Liga das Nações não tinha voz quase que nenhuma. E aí, gente, vamos falar agora da Alemanha, vamos falar do Hitler, né? Em 1936, o Hitler já, né, impulsionado, né, pela doutrina do espaço vital, né, precisamos ampliar o espaço vital, é fundamental para que a Alemanha venha alcançar o seu destino glorioso, que nós ampliemos as fronteiras. Era mais ou menos isso, tá? E aí, em março de 1936, o Hitler ocupa a Renânia, que era um território próximo ali à França, tá? Militariza aquela região e aí, mesmo sendo proibido pelo Tratado de Versalhes, né, de fazer essas coisas, a Liga das Nações fica igual aqueles macaquinhos, né? Não tô vendo, não tá acontecendo nada, tá? Foi assim. Depois, não satisfeito, em 1938, o Hitler vai anexar quem ao território alemão? A Áustria, tá? Só que na Áustria não vai ter esforço militar praticamente, porque os nazistas da Áustria, eles já estavam preparando o caminho. Detalhe, Hitler era austríaco, tá? Então tinha toda aquela conversa assim, lá no Mein Kampf, que é o livro que o Hitler escreveu, tem isso, bem no começo do livro. Olha, porque austríacos e alemães são povos irmãos, são povos da mesma origem, da mesma raiz, são povos germânicos e têm que estar unidos, né? Tanto que eles vão usar um termo alemão. Eu não falo alemão, gente, é Anschluss, tá? Que é união, que eles tinham que se unir. Aí fizeram um plebiscito em 1938, lá na Áustria, e os austríacos concordaram em se unir à Alemanha, tá? Depois da Áustria, não satisfeito, o Hitler foi fazer o quê? Foi ocupar a região dos Sudetos, porque segundo ele, lá tinha povo alemão, né? Então ele foi lá ocupar a região dos Sudetos, que pertencia à Tchecoslováquia, tá? E aí, França, Inglaterra, né, fizeram uma conferência para falar sobre os Sudetos com a Alemanha. Olha, Alemanha, senta aqui, vamos conversar. Essa conferência que foi chamada de Conferência de Munique, tá? Lá em setembro de 1968. E aí, quem não foi chamada para conversar? A Tchecoslováquia, gente, tá? O território era da Tchecoslováquia, a Tchecoslováquia ficou de fora da conversa, né? E aí, a Alemanha, e a Alemanha já concordava porque ela que invadiu, né? Então, a França e a Inglaterra concordaram. Não, então, ó, Hitler, vamos conversar aqui. Olha, você fica com o Sudeto e quieta. Para de graça, meu irmão, certo? E até porque o Neville Chamberlain, que era o primeiro-ministro da Inglaterra à época, ele tinha uma política de apaziguamento. Olha, não vamos entrar em conflito, vamos evitar guerra, deixa esse cara ficar com o Sudeto, vamos evitar o problema, tá? E o Hitler, não, beleza, ó, não vou invadir mais ninguém. Mentira, claro, né? Então, em 1968, né, em outubro de 1968, Hitler ocupa os Sudetos. Depois ele ocupa toda a Tchecoslováquia, toda, tá? Ó, quero só os Sudetos, não, agora eu quero é tudo. E aí, né, França e Inglaterra ficaram como? Ficaram, nossa, fomos enganadas, né? Fez a gente de trouxa. E aí as autoridades francesas e as autoridades inglesas
fizeram protestos verbais, né? Oh, isso é um absurdo, não sei o quê. Mas o Hitler não estava nem aí. Enquanto eles estavam falando que não concordavam, o Hitler estava invadindo e preparando a próxima invasão, tá? Tanto que o Hitler e o Stalin, né, representantes de Hitler e de Stalin, vão assinar um tratado de não agressão, um pacto de não agressão. Olha, você não me ataca, eu não te ataco, tudo bem? Tudo bem, ótimo. Assinaram lá que um não iria atacar o outro. E aí, resolveram invadir a Polônia. 1º de setembro de 1939, o Hitler ordena a invasão do oeste da Polônia. 17 de setembro, o Stalin ordena a invasão do leste da Polônia, certo? Então, cada um pegou um pedaço da Polônia ali. Revoltados com a situação, França e Inglaterra resolveram declarar guerra à Alemanha. Tá? E aí começou, gente, toda essa tragédia que eu já relatei bem no comecinho, né? Milhões de mortos e milhões de feridos. E aí, gente, começou a guerra, que era os alemães eles tinham uma estratégia que era chamada de Blitzkrieg, tá? Ou guerra relâmpago. Gente, como é que funcionava? Primeiro chegavam os panzers, os tanques, apoiados pela Luftwaffe, que era a aviação alemã, e depois, por último, chegava a infantaria para acabar de fazer o rescaldo lá, de dominar a situação, entendeu? Utilizando essa estratégia, o Hitler invadiu até maio de 1940 a Dinamarca, a Holanda, a Bélgica, a Noruega e a França, tá? A Itália vai se aliar militarmente ao Hitler, enquanto outras nações permaneceram neutras, como Portugal, Espanha e a Irlanda, tá bom? Então, gente, você vai ter invasão de diversos territórios num prazo muito curto de tempo, tá? Olha, da invasão da Polônia até 1940, eles invadiram muitos países, tá? E muitos países que foram invadidos, eles organizaram formas de resistência. Um exemplo disso vai ser a Organização França Livre, que era comandada pelo general Charles de Gaulle, né? O Charles de Gaulle, que era o líder dessa organização, e eles eram também chamados de partisans. E esses partisans, eles atuavam na clandestinidade, né? Sabotando, com ações de guerrilha mesmo, contra o exército alemão. Era uma coisa assim bem pequena, mas eles estavam lá lutando. E o Charles de Gaulle, que se exilou na Inglaterra, né? Ele ficava conclamando a população à luta, inclusive recrutou soldados da legião estrangeira que estavam no exterior para lutar contra os nazistas. A Inglaterra, gente, ela foi muito bombardeada, né? Principalmente pela Luftwaffe, né? Porque é uma ilha, né? Então os aviões eles ficavam sobrevoando e tacando bomba lá na Inglaterra. Só que a Royal Air Force, né? A Força Aérea Real, ela conseguiu neutralizar os ataques da Luftwaffe, né? Tanto que teve um discurso emocionado do Winston Churchill, né? Que entrou no lugar do Neville Chamberlain e se tornou o primeiro-ministro da Inglaterra. Winston Churchill, ele falou, olha, nunca tantos deveram tanto a tão poucos, porque eram poucos os soldados da Royal Air Force, ou RAF, né? Como se conhece também. Então, esses soldados, eles lutaram bravamente e eles conseguiram impedir a Luftwaffe de detonar com a Inglaterra, tá? E aí, Winston Churchill falou também, né? Só tenho a oferecer sangue, trabalho, suor e lágrimas. Temos perante nós longos meses de luta e sofrimento, né? Falando sobre a Segunda Guerra Mundial e todo o transtorno, toda a dificuldade, toda a luta que esse povo ia passar até o final dela. Gente, Segunda Guerra Mundial é um negócio assim, tem muita coisa para falar, tem muita coisa para explorar, tem muitos documentários bons sobre esse assunto, né? Mas aqui eu passo um olhar, uma perspectiva mais geral. No próximo vídeo vou falar sobre a ofensiva dos aliados e vou falar sobre uma jovem chamada Anne Frank e sobre o Holocausto, tá? Então, não percam o próximo vídeo, estejam aqui, se cuidem, juízo e
Compartilha, curta, siga o canal. Grande abraço a todos e fiquem com Deus.